Boa tarde a todos, quase todos conheço há longo tempo. É um prazer estar aqui neste momento, porque realmente há 52 anos atrás, não neste espaço físico, mas na instituição, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, apresentei a minha dissertação de licenciatura. Portanto, há 52 anos, vejam só. Portanto, vamos falar de reconstituição de comunidades. Portanto, queria apresentar precisamente esses 50 anos. 1973, eu apresentei em 1971, na Faculdade de Letras do Porto, este trabalho, Rebordões e a sua população nos séculos XVII e XVIII, estudo demográfico. Foi publicado em 73, apresentei em 71, foi publicado em 73 pela imprensa nacional Casa da Moeda. Em 2023, portanto 50 anos passados, por ocasião do Congresso As Cidades na História, na cidade de Guimarães, eu apresentei um outro trabalho que está por aí, que se chama Raízes de uma Vila Industrial, Agentes do Ronfe, entre o século XVI e o XX, e foi publicado por a Casa de Sarmento. Em curso, isto agora é o desafio, é um projeto abrangente de equipa que eu intitularia da diversidade à convergência do antigo regime à contemporaneidade. Microanálise dos comportamentos demográficos e sociais em Portugal, sem ambição nenhuma, não é? Em Portugal. Portanto, isto será o que me empenho no momento. Qual o significado, de facto, da monografia sobre Rebordões? Em Rebordões houve a apresentação de uma metodologia de reconstrução de famílias e subsequente utilização dos dados na análise de comportamentos de nupcialidade e fecundidade de antigo regime. Foi isso. Agora vamos pensar qual a diferença fundamental entre a metodologia portuguesa, Amorim, 1973, e a metodologia francesa, Fleury-Henry, 1965. Ora, a metodologia portuguesa visa o indivíduo, integrando-o na família em cadeia genealógica, abrindo a perspectivas diversas de investigação. A metodologia francesa visava a família, em que o encadeamento genealógico estava ausente, com o objetivo fundamental de análise da fecundidade do antigo regime, uma preocupação dominante no período com a queda da fecundidade. Ora, qual o significado da monografia sobre Ronfe? É a utilização das potencialidades de uma base de dados demográfica genealógica em cruzamento com um leque variado de outras fontes para uma abordagem à evolução dos comportamentos demográficos e sociais dessa comunidade para os últimos 4 séculos. Foi isso que eu fiz neste trabalho sobre Ronfe. Portanto, é uma monografia sobre uma comunidade assente numa base de dados demográfica ou genealógica, cruzada, em que houve um cruzamento sistemático com outras fontes, nomeadamente listas de habitantes, portanto, róis confessados na circunstância. Tivemos a felicidade de haver em Ronfe um cartório paroquial particularmente rico, em que havia róis confessados quase sistemáticos, praticamente sistemáticos, desde 1739 em diante até ao século XX. Portanto, foi realmente um achado, quer dizer, senão naturalmente não se encontra em todo o lado. E depois, testamentos do antigo regime, a partir de 1720, e depois para o período contemporâneo, uns estavam na paróquia, outros já para o período contemporâneo estavam no arquivo. E com outras fontes, como inventários orfanológicos, e muito mais, que a minha
colega e amiga Fátima ajudou a levantar. Fomos para o arquivo fazer esse levantamento e, portanto, a ideia é, a partir da base de dados que significa toda a gente, ver que essa gente, como se encontra essa gente noutras fontes e fazer o cruzamento, de forma que poder acompanhar não só a evolução demográfica, mas também a evolução social. Uma das fontes interessantes que não estão no arquivo é precisamente as matrizes prediais, em que se pode realmente identificar, isto naturalmente só para o século XIX, identificar, mais ou menos dos finais de 1883, 85, a propriedade, estudar a propriedade e os seus proprietários, qual é a dimensão da mesma, qual é a produção da mesma, quem é que a detém, tudo isso, as casas, que tipo de casas, que valor relativo de cada casa, as ruas, os arruamentos, tudo isso é possível. Cruzamento que eu fiz com o cruzamento com os indivíduos da base de dados. Portanto, e além destas, muitas outras fontes que se podem naturalmente estudar. Portanto, o livro de Ronf é uma monografia que eu tentei ser com alguma sistematicidade sobre o que se pode fazer sobre uma comunidade usando uma base de dados demográfica e o cruzamento com outras fontes. O caso de Rebordãos é um trabalho simples, de enorme esforço, porque foi feito à mão, em fichas manuais, para identificar as pessoas sem nenhum recurso a mais nada. Podemos pensar então o que se passou ao longo deste último meio século a permitir passar de uma simples análise de comportamentos de nupcialidade e fecundidade de antigo regime, só antigo regime, século XVII e XVIII, o caso de Rebordãos, para a tentativa de compreensão da evolução demográfica para os últimos 4 séculos através do jogo de todas as variáveis demográficas, nupcialidade, fecundidade, mortalidade e mobilidade. Extremamente difícil este caso, que eu tentei uma aproximação no caso de Ronf e que tive a vantagem para a mobilidade, tive a vantagem de ter os referidos róis de conversados. O que se passou ao longo deste último meio século a permitir, através do cruzamento de fontes sobre uma base demográfica, a aproximação à evolução plurisecular do cotidiano das gentes, a aproximação às gentes. O que se passou? Sem dúvida que isso se deve às novas ferramentas informáticas, não há dúvida nenhuma. Se não fosse a informática, isso não seria naturalmente possível. Ora, importa hoje, antes de mais, falar sobre o repositório genealógico, já não digo repositório genealógico nacional, porque antes nós dizíamos repositório genealógico nacional, mas agora com os nossos amigos brasileiros não podemos dizer isso, é o repositório genealógico tout court. Sobre o repositório genealógico, sediado na Casa de Sarmento, no Estado do Minho, e as suas potencialidades para ambiciosos trabalhos de equipa sobre a evolução para os últimos 4 séculos da população e sociedade em Portugal. Portanto, este é o projeto de fundo em que eu gostaria ainda de ter tempo de participar. Infelizmente não vou ter muito tempo, mas gostaria de ter tempo de participar. Seria um projeto em que se incidisse sobre a diversidade, a convergência do antigo regime à contemporaneidade. Já fiz com o Filipe e outro colega espanhol, o Francisco, fizemos um trabalho do género, mas só sobre os Açores, em que se tentava mostrar que se partia de um quadro de diversidade demográfica muito acentuado para uma convergência nos tempos atuais.
Ora, como é que se dá essa passagem da diversidade à convergência? É o desafio que temos que enfrentar, temos que estudar. Porque não é, o ritmo de evolução é muito diferenciado e o ponto de partida também muito diferenciado. Portanto, há que estudar. Como é que vamos estudar isto? Não é simples. Talvez com o estudo de geógrafos, com o apoio de colegas da geografia, fosse mais fácil. É que o que eu tenho estudado, eu comecei por estudar Trás-os-Montes, Rebordãos, não apresentei a Rebordãos, mas Rebordãos é uma comunidade que era vila, uma antiga vila, que depois passou a aldeia, freguesia, do concelho de Guimarães, 8 km de Bragança. E, portanto, eu estudei Rebordãos séculos XVII e XVIII. Ora, fiquei com uma ideia, mais ou menos, sobre os comportamentos ali daquela área, mas achei que era uma coisa frágil, quer dizer, era uma comunidade apenas, uma coisa... E tentei estudar outras comunidades de Trás-os-Montes. Então estudei Cardenha e depois São Pedro de Poiares. Naturalmente São Pedro de Poiares foi aquilo que mais satisfação me deu, porque São Pedro de Poiares era uma comunidade maior e eu alarguei a investigação até 1830, já dava mais algum peso, e depois encontrei também um livro de testamentos, embora fosse muito tal, mas eu abordei esse livro de testamentos também e portanto, fiquei com uma ideia mais ou menos como era Trás-os-Montes. Mais ou menos, quer dizer, porque Bragança, portanto, Poiares é Freixo Espada Cinta e o caso de Cardenha é Torre de Moncorvo. Portanto, era assim uma triangulação. E eu, portanto, fiquei com uma ideia vaga, quer dizer, não uma ideia firme, mas alguma ideia sobre comportamentos de Trás-os-Montes. Depois vim para Guimarães e a primeira coisa que fiz foi o arquivo ver o que é que havia. E depois abalancei-me naturalmente naturalmente não, foi no estudo de Guimarães, zona urbana. Portanto, fiz o trabalho sobre Guimarães, a cidade com 10 comunidades e tal. E depois vi que havia comportamentos diferentes. Portanto, tinha Minho, tinha Trás-os-Montes, tinha Minho, e havia comportamentos diferentes ali que era preciso aprofundar. O que é que eu tinha que ir para outro sítio? Depois comecei a estudar os Açores. Achei parentela, algum parentesco com o Minho, os Açores. Mas era preciso estudar outra área que me fizesse contraste, então fui procurar uma do centro do país e estudei duas comunidades de Santa Combadão, Couto do Mosteiro e São Joaninho, que têm algum parentesco também com o Minho. Mas o grande desafio, naturalmente, que está o Alentejo, porque o Alentejo é que eu acho que há veros contraste. Então já comecei a trabalhar duas comunidades do Alentejo, mas depois encontrei muitas lacunas, fiquei pelo meio. E agora, neste momento, eu estou a trabalhar sobre o concelho de Cuba, no Alentejo, que é mesmo ali no centrinho do Alentejo. Estudei já a Vila Ruiva, está completa, a base de dados está completa, e estou a trabalhar a Vila Alva, que é uma paróquia ao lado. Mas eu não fiz ainda nenhuma exploração, portanto não sei. Mas nós não sabemos nada sobre, por exemplo, a Madeira, que é no presente e até épocas muito diferentes dos Açores, nós não sabemos. Sabemos que os Açores é uma diversidade enorme, porque eu já trabalhei sobre o corvo, tenho a monografia sobre o corvo, já trabalhei sobre as flores, o trabalho que fizemos integrou as flores. Já temos o caso do Pico e do Faial reconstituídos, tenho a Ilha da Santa Maria reconstituída e temos algum trabalho sobre a Terceira.
Estudei 2 comunidades na terceira para um efeito comparativo, num trabalho que foi publicado aqui numa das últimas, não sei se foi a última, revista do CITSEM, precisamente essas análises comparativas. E, portanto, estudei 2 comunidades rurais da Ilha Terceira. São Jorge, trabalhei com um colega, uma comunidade, e agora na Casa Sarmento está-se a alargar esse estudo. E o que é que resulta? Resulta uma enorme diversidade. Portanto, nos Açores há uma enorme diversidade de ilha para ilha. Então, no continente, o que será? Portanto, há esta necessidade de abordar o país para perceber como é que se vivia no antigo regime, como é que se processou a transição demográfica até os nossos tempos, a transição demográfica e mudança social, naturalmente. Portanto, como é que isso se processou? Nós não sabemos, como dizias há pouco, muito pouco sobre as comunidades pescatórias. Portanto, sabemos dos Açores, mas aqui não sabemos. Portanto, há toda esta necessidade de aprofundar, de escolher, não podemos descobrir tudo, porque isso seria incomportável para as nossas vidas, naturalmente. Eu estou no fim, mas vocês, embora estejam no princípio, mesmo para as vossas vidas não dá. Portanto, é preciso fazer opções e escolher adequadamente os sítios para nós podermos ter uma perspectiva mais alargada de como se passou do antigo regime à contemporaneidade. E depois a microanálise dos comportamentos demográficos. Isso implica estudos, como eu referizei antes, sobre a interação das variáveis demográficas. Não é só a idade do casamento, é o mais fácil de fazer, é só fazer a reconstituição, faz-se as contas, já está. Ou a fecundidade, a mesma coisa, classificam-se as famílias, fazem-se as contas e já está. Não é. O estudo da mobilidade ou da mortalidade ou da mobilidade trazem-nos muitos problemas. E, portanto, trazem muitos desafios. E, portanto, é preciso aprofundar isso e ver depois como é que foi a evolução com o jogo de todas as variáveis, não só de umas ou de outras. E sociais, e aqui outro grande desafio, e sociais, identificando agentes, saber, através de outras fontes, como era o cotidiano dessas gentes, como eu tentei fazer aqui, não sei se consegui ou não, mas realmente importa hoje, como disse há pouco, falar do repositório. Aqui está para falar disso. Já é? Já é. Boa tarde a todos. Eu, muito brevemente, vou então fazer uma apresentação do que é o repositório genealógico, que até há pouco tempo era nacional e agora... Portanto, até aqui a metodologia, portanto, já é antiga, portanto, já passou por várias fases e por tecnologias diferentes. Até bem recentemente trabalhava sempre numa lógica de paróquia e, portanto, tínhamos uma base de dados isolada para cada uma das paróquias. Mas isto aqui havia sempre problemas com as questões da mobilidade, porque o indivíduo ou a família, se registassem atos numa paróquia e depois registassem outro ato noutra paróquia, iam existir no conjunto das bases 2 vezes. Portanto, mesmo hoje em dia ainda temos alguns casos no repositório de bases que foram importadas feitas ainda pela aplicação antiga, portanto estamos ainda a corrigir e a unir estes dados que estão assim um bocadinho dispersos. Portanto, neste momento o repositório é uma base de dados central única e está acessível através de uma aplicação web, portanto acessível em qualquer computador ou telemóvel, qualquer aplicação consiga ter um browser que pode trabalhar diretamente no repositório genealógico. Falando um bocadinho da estrutura da base de dados, como a professora Norberta já referiu, a metodologia de reconstituição de paróquias está assente no indivíduo. O indivíduo é o elemento nuclear neste sistema, portanto, quando se registamos, é-lhe atribuído um identificador único.
e fazemos a ressalva de que, dependendo do ato que estamos a tratar, o indivíduo pode ser filho, pai, irmão, avô ou marido. Portanto, é sempre a mesma pessoa, mas nós, se estivermos a registar no registro paroquial de batismo, ele será uma criança batizada, não é? E eventualmente vai casar e o mesmo indivíduo, a esse mesmo indivíduo vamos então atribuir uma relação, vai constituir uma família e, portanto, vamos ter sempre este encadeamento. Portanto, sabemos que tendo um indivíduo, ele vai ter uma interação na comunidade, portanto, ao constituir uma família, essa família sendo registada, é-lhe atribuído também um identificador único à mesma família. Novamente, toda a informação referente à família está registada associada a este mesmo identificador. E desta maneira nós conseguimos então estabelecer um encadeamento genealógico. Isto por cada indivíduo, se nós conhecermos, terá uma família de origem, que é a tal família que é criada pela associação dos outros dois indivíduos. De todo este conjunto de associações, portanto, temos um encadeamento genealógico que resulta numa representação como a que podemos ver. O repositório tem duas vertentes. Há uma parte de investigador que serve para a recolha e o tratamento dos dados. No repositório, portanto, o indivíduo tem uma ficha individual, aqui que vamos registrando toda a informação dos diferentes atos. Portanto, para aqui verão as informações do registro de óbito e do registro de nascimento e do registro de óbito e outras eventuais que possam surgir, tais como profissões ou residências, ou até mesmo eventos. Portanto, se encontrarmos referências a momentos, a interações na sociedade que não se enquadrem nestes registros paroquiais, temos a possibilidade de vir aqui registar também. Portanto, se ele fez um testamento, se aparece uma lista num rol de confessados ou alguma coisa, podemos vir aqui registar esta informação. Temos um outro formulário, que é o formulário da família, onde vamos, por um lado, estabelecer as relações. Vamos, tipicamente, na família dizer quem é a mãe, quem é o pai, e também vamos registar os filhos, que são, por sua vez, também indivíduos, não é? Portanto, fazemos esta associação para esta representação da família. Da parte do público, do investigador, temos o portal, que é o rgnecessariamenteominho.pt, onde temos as fichas que já vimos atrás. E também temos para o público um portal aberto, qualquer pessoa pode vir consultar, onde vemos já toda a gente que está presente no repositório. Esta é uma vista da representação do portal público que está aberto à comunidade. Este já é um indivíduo destes que estão trabalhados no livro de Ronf, para servir de exemplo. Nós aqui conseguimos consultar, portanto, o indivíduo Manuel Lopes Cardoso, que eu creio que é um proprietário de uma das quintas que a professora aqui retratou, e conseguimos ver a família de origem, quem são os pais, quem são os irmãos. Aqui temos informação do casamento, quem é o cônjuge, que filhos teve, que residências, que profissões. Portanto, toda esta informação passa a estar aqui disponível. Toda esta gente é um indivíduo e se eu clicar na ligação, vou abrir a ficha deste respectivo indivíduo. De salientar também, temos a possibilidade de estabelecer a ligação ao documento que serve de base ao registro. Portanto, neste caso, temos o registro do batismo deste indivíduo. Estamos a consultar, portanto, este registro está no arquivo municipal, nós daqui conseguimos ligar e permite ao público que estiver a consultar a ficha ver o documento original, ou até mesmo alguém que esteja a trabalhar, se tiver alguma dúvida, pode facilmente chegar ao documento original para esclarecer. Temos também a possibilidade de ter a representação genealógica, portanto, vamos mostrar os ascendentes. Aqui conseguimos, clicando em qualquer um dos nós, abrir também a ficha dos indivíduos. Estas representações têm modelos diferentes, portanto, esta é uma árvore horizontal e também temos uma representação circular que, não sendo muito legível, também é curiosa. Portanto, no centro tem o indivíduo em questão e depois, em cada nível que subimos, passa a ter, portanto, no primeiro nível vai ter os pais, no segundo nível vai ter os avós. Ou seja, o que estamos a ver aqui é que esta árvore não está completa, portanto, há alguns ramos, nós vamos perdendo o rasto e, portanto, isto, se estivesse completo, teríamos um indivíduo aqui, no segundo círculo tínhamos 2, depois tínhamos 4, depois tínhamos 8, ou 8 ou 16 já. Portanto, isto vai sempre crescendo. 16, 32. Exatamente, vai sempre crescendo. Aqui, não estando completo,
Quer dizer, também temos uma representação da quantidade de ascendentes que conhecemos para este indivíduo e até podemos clicar no indivíduo, ele passa a estar no centro e só vemos a partir daí quem é que está disponível neste momento, que já está identificado e trabalhado, não é? O desafio que vinha a seguir era a quem quiser colaborar connosco, pode contactar-nos, há muito trabalho a ser feito, portanto estamos constantemente a lançar o desafio a pessoas que queiram colaborar. Temos grupos muito interessantes a colaborar connosco, em Viana do Castelo, orientados aqui pela doutora Aurora. Um investigador, quando vem trabalhar, trabalha sempre uma paróquia que é definida no início do trabalho, e ao entrar na aplicação, ou em qualquer documento, pode vir consultar qual é a evolução dos movimentos que tem vindo a trabalhar. Portanto, conseguimos logo ver quantos indivíduos e famílias estão registados para a paróquia que o investigador está a trabalhar naquele momento, e também temos aqui os gráficos dos movimentos de nascimento, dos óbitos e de casamentos daquela comunidade. Portanto, também dá para ter logo uma perspectiva do trabalho que já está feito ou de eventuais lacunas que existam. Quem quiser vir consultar, a página de entrada está aqui, tem uma pequena apresentação do repositório. Temos um mapa que mostra a distribuição dos indivíduos que já estão levantados. Portanto, temos uma grande mancha aqui na zona do Minho, Guimarães, Faf. Os Açores também têm aqui também já muita gente, e podemos expandir e perceber em cada comunidade quantos indivíduos já existem. Podemos procurar alguém nesta paróquia pelo nome, convém ser sempre um nome com uma relação, um nome com uma data, porque há muitos homónimos e se pesquisarmos só um nome vamos ter imensos resultados, o por acaso não nos interessa. Referir então só a página de acesso ao portal público. E já agora, aproveitando a oportunidade, como vimos da Casa Sarmiento, também temos aqui o nosso site institucional, tem uma ligação que apresenta também o repositório, portanto estabelece depois a ligação ao repositório genealógico, e temos aqui um contacto, caso queiram colaborar connosco, enviem-nos um e-mail, temos todo o gosto